Eu sou o Gustavo Oliveira, repórter do Rosa News. Eu estou aqui com a Ediale, enfermeira que veio à nossa escola dar uma palestra. Pode se apresentar, Ediale. Oi, tudo bem? Meu nome é Ediale, eu sou enfermeira, primeiramente, e professora universitária, né, no curso de enfermagem. Ediale, quanto tempo a senhora cursa, está nesse ramo de medicina, da enfermagem? Olha, eu fiz faculdade de enfermagem formei em 2005. Trabalhei no SUS durante 12 anos no município, no interior do Espírito Santo, e vim para São Paulo em 2019 e em 2022 eu ingressei no curso como professora no curso de enfermagem da Unisa. E qual foi a maior dificuldade que a senhora viu, assim, de forma geral, no ramo que a senhora está ao longo desses anos? O que eu mais vejo é pessoas que escolhem fazer o curso de enfermagem e parece que não gosta de gente. Então eu sempre brinco com os alunos, para fazer enfermagem você tem que gostar de gente. Porque essas pessoas, na enfermagem a gente encontra ela no momento mais vulnerável que ela tá, ou no hospital, ou na unidade de saúde. Mas também existem outras opções dentro do curso da enfermagem que você pode seguir sem problema. Existem outras opções, como por exemplo, enfermagem do trabalho, auditoria, gestão. Então, você pode ter inúmeras opções dentro da enfermagem sem precisar lidar com gente todo dia. A senhora, como enfermeira, trabalhou por quantos anos, mais ou menos, em hospital, atendendo? Hospital, eu nunca trabalhei, porque eu nunca gostei de hospital. Quando eu saí da faculdade em 2005, a minha intenção era unidade básica de saúde, saúde coletiva, saúde pública. Então, eu saí do município que eu morava, que era Vila Velha, e fui trabalhar em Santa Teresa, um município do interior do Espírito Santo. Fiquei lá de 2006 até 2018, trabalhando como enfermeira na estratégia saúde da família. O que levou a senhora a querer se tornar professora? Caramba, assim, a enfermagem, ela já, intrinsecamente, a gente já tem um papel meio de educador, porque a gente faz muita educação em saúde, nos espaços, né, na saúde pública, na atenção primária, nas unidades básicas. Então, eu também cansei um pouco, vou falar a verdade, cansei um pouco de ser enfermeira assistencial, e aí eu sempre gostei muito de estudar, muito de ler, muito de procurar as coisas, e aí eu fui fazendo mestrado e fiz o doutorado, e aí para entrar na área da docência. E ser enfermeira sempre foi o sonho da senhora? Tipo, a senhora sempre quis, desde criança, estudar enfermagem, poder ajudar as pessoas? Não. E o pior é que eu não lembro o que eu queria ser quando eu era criança. Esses dias eu me fiz essa pergunta. Mas eu acho que a enfermagem me encontrou e eu me encontrei nela. A gente se dá bem. A senhora começou a estudar, assim, no preparatório, para faculdade e tudo mais, com mais ou menos quantos anos? Caramba, o vestibular eu tentei quando eu tinha 16 anos. E lá no Espírito Santo só tinha a Federal do Espírito Santo e a FAESA, que eram só duas faculdades. Aí eu não estudei bastante para passar na Federal, e aí fui então fazer a faculdade particular que tinha lá de enfermagem. E a senhora tem algum conselho para os jovens que possivelmente estarão vendo isso e que também se interessam para esse ramo? Ai, gente, façam enfermagem, estudem, conheçam as pessoas. É uma troca que a gente tem assim com o outro que é muito boa. Você entrar na vida do outro, no problema do outro, entender, né, praticar um pouco a empatia. É óbvio que nem tudo são flores, né? A gente tem uma questão salarial também, né? O profissional de enfermeiro, né, não é muito bem remunerado, né? Tem um trabalho, né, uma carga de trabalho às vezes exaustiva, mas você tem um leque de coisas que você pode fazer, né, sendo enfermeira,
e até mesmo fazer pesquisa, entrar em universidades públicas, né, ou outras universidades que fomentam pesquisa, ser pesquisadora, que é uma coisa que eu gosto também. Então, eu, assim, faço enfermagem. Querendo ou não, é uma das áreas mais nobres do trabalho de CA atualmente. E a senhora, na sua opinião, como profissional na área da saúde, a senhora acha que o que a senhora fez hoje, por exemplo, palestras em escolas a partir do ingressando no ensino médio até no finalzinho do Fundamental 2, a senhora acha que é fundamental ensinar e falar para os adolescentes e jovens da cidade sobre as questões sexuais ou não? Não, é importante sim, mas eu acho que é mais importante a forma como a gente fala. Porque a gente não pode ditar regra sobre a vida do outro. Né? Você tem que fazer. No mundo real, todo mundo ia transar com camisinha, a gente não ia ter IST, não ia ter gravidez indesejada, mas não é esse mundo que a gente vive. Então a gente precisa conversar, entender qual é a dificuldade do outro, qual é a dúvida do outro. Por isso que às vezes eu não gosto muito de usar esse termo palestra, eu gosto de conversa, porque às vezes eu posso falar alguma coisa, fazer uma palestra linda, um slide lindo, falar um monte de coisa que na verdade não tocou ninguém no final, não vai mudar a vida de ninguém. Então eu gosto de fazer conversas, né, para que a gente possa entender o lado do adolescente e garantir também com que ele tenha uma autonomia para fazer né, ter uma relação sexual segura, né? E se não tiver uma relação sexual segura, aonde ele vai procurar se ele não teve uma relação segura? Né? E isso é preciso a gente divulgar também os canais e os atendimentos, os serviços do Sistema Único de Saúde, que muitas vezes a gente não conhece, as pessoas não conhecem. Né? Então, eu gosto de ter esse tipo de conversa, eu gosto de falar sobre IST, sobre educação sexual, sobre métodos contraceptivos, porque e principalmente com os adolescentes, para eles sentirem que eles não estão sozinhos, né? Eles precisam entender que por mais que a geração agora, né, dos pais seja um pouco mais tranquila e mais, né, dialogável, mas ainda assim eles têm algumas questões e a gente, como profissional de saúde, a gente precisa acolher essas questões e não julgar. A senhora acha que, com o passar dos anos, esse tabu criado socialmente sobre a questão de falar sobre as questões sexuais vai ser quebrado? Porque, querendo ou não, há uma muralha ética na sociedade que nos impede de falar abertamente sobre isso, em escolas, nos adolescentes, o que acaba gerando também nos adolescentes vergonha e timidez de falar sobre o assunto, o que faz com que eles não procurem ajuda e acabam fazendo sem ajuda. A senhora acha que, com o passar dos anos, vai melhorar essa situação? Olha, eu espero que sim, mas a gente vê um conservadorismo nas famílias brasileiras que ainda me assusta. E isso impede muito o diálogo das famílias, dos filhos, dos alunos, com os professores, né? Se você for falar, a gente já teve, né, diversos exemplos, quando você propõe falar de educação sexual na escola, vão ensinar meu filho a transar. A vacina do HPV, eu não sei se vocês lembram também, quando foi lançada que era para 9 anos, nossa, minha filha com 9 anos já vai transar. E não é assim, né? E a gente tá furando essa barreira aos poucos, né? Eu espero que as pessoas compreendam que as crianças, elas precisam de educação sexual, mas não é a forma que eu vou falar com uma criança sobre no tema, né, de educação sexual, não é o mesmo que eu vou falar com uma criança de 15 anos, e aí cada um tem a sua faixa etária do que naquele momento ela precisa entender. Porque os casos de violência contra a criança, eles são cometidos dentro da própria casa, dentro da própria família. E aí, como é que essas crianças vão se proteger, né? Vão denunciar, porque muitas vezes elas nem sabem que estão sendo vítimas de violência.
Muito obrigado, Gialli, pelo seu tempo. Algum último conselho para os nossos espectadores? Ai, gente, eu só queria falar assim, para vocês não desistirem do estudo. Terminem o ensino médio, terminem a faculdade, sabe? Não parem de estudar, porque a gente só muda o mundo. Aliás, né? A educação não muda o mundo, né? Pessoas mudam o mundo. Mas a gente precisa ter pensamento crítico. E a gente só consegue isso estudando, lendo. Eu sei que é cansativo. Hoje, a tecnologia faz vocês terem tudo na palma da mão. Né? Na minha época de faculdade, eu carregava 4, 5 livros na mochila. Olha só, gente, pra vocês verem. Então, estudem, leiam e se apropriem do conhecimento. É isso. Muito obrigado mais uma vez, Gialli, pelo seu tempo. Muito obrigado, telespectador. Esse foi o Rosa News.